Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GRN Mistério. Hoje vou trazer para vocês mais um mistério envolvendo aviação. Diferente do caso do PPVLU, esse é um caso um pouco mais desconhecido pelo público em geral. É um caso que aconteceu aqui na nossa vizinha Argentina. Esse é o caso do Stendeck, o misterioso desaparecimento do Stardust. O dia era 2 de agosto de 1947. No aeroporto de Morón, em Buenos Aires, o avião Avro Lancastrian, da empresa British South American Airways, decola com 6 passageiros e 5 tripulantes a bordo, em um voo com destino ao aeroporto de Los Cerrillos, em Santiago, no Chile. A aeronave Avro Lancastrian era uma versão convertida para passageiros feita a partir de um bombardeiro inglês, o Avro Lancaster, desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. Na época, existia uma tradição que algumas empresas aéreas, como a Azul aqui no Brasil, ainda preservam. Quando um avião recebia sua matrícula, que no caso do Lancastrian caído era Golf, Alpha, Golf, Whiskey, Hotel ou G, AGWH, recebia também o nome de batismo junto. Cada avião tinha um nome único, e o Lancastrian caído tinha recebido o nome de Stardust. Numa tradução livre seria algo como Poeira das Estrelas. O voo na época era considerado de risco, devido ao fato de ser necessário cruzar os céus da Cordilheira dos Andes, que é o conjunto de montanhas mais alto da América do Sul. É lá onde fica o ponto mais alto do continente sul-americano, que é o Monte Aconcagua, com seus respeitáveis 6.961 metros de altitude, sendo assim a maior montanha do hemisfério sul, do hemisfério ocidental e a maior montanha fora da Ásia. Então, uma rota aérea passando por essa região deveria ser minuciosamente calculada, escolhendo um ponto de menor altitude da cordilheira para haver uma passagem segura pelos montes. Para o voo do Stardust foi escolhida uma rota onde a passagem pela cordilheira seria feita pela região de Mendoza. Na aeronave, o voo transcorria de forma muito tranquila. O operador de código Morse do voo enviou uma mensagem rotineira de voo às 17h41, informando que a chegada estava prevista para 17h45, e terminou a transmissão com a palavra Stendeck. STENDEC. O controlador chileno não entendeu e pediu para o operador repetir a última palavra enviada. E a palavra Stendeck foi enviada por mais 2 vezes. E nada mais veio da aeronave. E a aeronave não chegou ao aeroporto. O mistério da palavra Stendeck se tornou um dos mais interessantes casos misteriosos do mundo, também gerando várias lendas urbanas. O mais interessante dos fatos é que a palavra Stendeck não possui significado nenhum. Uma das teorias para se definir o que o operador quis dizer com Stendeck é a teoria do erro, pois Stendeck é um anagrama para a palavra descent, que significa descida. Porém, será mesmo que o operador Harmer cometeria um erro de ortografia? Segundo especialistas, seria pouco provável. Dennis Harmer, o operador de código Morse do avião, era muito experiente e não cometeria o mesmo erro de ortografia 3 vezes seguidas. Também foi proposto que Harmer queria enviar o nome do avião e se enganou. O nome era Stardust. A todos os aviões da British South American Airways foram dados nomes com 2 palavras e sempre começavam com Star. Esse possível erro ortográfico tem sido uma teoria popular, tanto que a maioria das histórias que se podem encontrar sobre acerca do voo CS-59 são intituladas The Mystery of the Stardust, ou algo assim. No entanto, na realidade, ninguém na época jamais se referiu à aeronave ou ao voo com o nome oficial pintado pela companhia aérea. Provavelmente a tripulação nem sabia o nome do avião. Em transmissões de rádio da época, os aviões só foram contatados pela sua matrícula, nesse caso GAGWH, Golf Alpha, Golf Whiskey Hotel. E, mais uma vez, teria sido completamente aleatório e desnecessário colocar o nome do avião no fim de uma transmissão de rotina. Na maioria das teorias, Stendeck era um acrônimo das primeiras letras das palavras em uma frase, e diversas coisas têm sido propostas. Nenhuma delas faz sentido, porque nenhum operador de rádio jamais iria comunicar-se de tal forma, e certamente não iria repeti-lo mais 2 vezes quando lhe dissessem que não era compreendido. Numa dessas teorias, a palavra Stendeck significaria Santiago Tower, now descending, entering clouds. Torre Santiago, descendo agora, entrando em nuvem. O que até era verdade, mas nenhum operador de rádio deve esperar que tal acrônimo seja compreendido. Outro era Stardust, tank empty, no diesel, expecting crash. Stardust, tanque vazio, sem diesel, esperando acidente. Que tem 5 problemas. Harmer não teria identificado a aeronave pelo seu nome não oficial. Stardust eram 2 palavras e não uma. Motores Merlin
não queimam diesel. O avião não estava com pouco combustível. E Harmer era experiente o suficiente para saber que não haveria qualquer expectativa razoável de se compreender esse acrônimo. Alguns especialistas em código Morse também procuram uma solução. O código Morse usa também os chamados prosigns, que são duas letras juntas sem o espaço. O prosign AR significa fim de mensagem. AR é ponto, traço, espaço, ponto, traço, ponto. E EC é ponto, espaço, traço, ponto, traço, ponto. O que soa bastante parecido, mas de novo tem um espaço para diferenciá-las. Então, galera, para a gente ver esses códigos, a gente vai no Google e vamos digitar Morse Code Translator. Pode clicar no primeiro link aqui, Morse Code Translator. E aqui você coloca o seu input. Pode ser a palavra, tipo GRN Mistérios. Isso aqui é o código que vai gerar, entendeu? Isso aqui é o código Morse para GRN Mistérios. Primeiro de tudo, vamos ver como é que é Stendek. Eu tô com o código aqui. O código é ponto, vamos pagar, ponto, 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 espaço, traço, ponto, espaço, traço, ponto, espaço, traço, ponto, espaço, traço, ponto. Vamos traduzir e deu Stendek, foi a palavra que foi enviada. E soa mais ou menos assim. E aqui agora eu vou mostrar as duas variações que levaram, em teoria, que o operador podia querer ter mandado. Então, no caso a teoria fala que é a diferença entre AR e EC. Então o EC dá para ver já aqui no final como é que é, ó. Ponto, espaço, traço, ponto, traço, ponto. Isso vai dar EC, que é o final do Stendek. Ok. Já a teoria fala que o operador pode ter tido a intenção de enviar o código AR, que é ponto, traço, ponto, traço, ponto. AR, ó. E no caso o som seria esse. Então, teoricamente, Stendek poderia significar attention, end of message, o que é até razoável, só que não faria muito sentido Harmer transmitir isso. Ele transmitiu o Stendek depois do seu tempo estimado de chegada, por isso seria muito estranho para ele inserir o sinal de atenção no meio da mensagem. Da mesma forma, seria redundante dizer end e depois transferir end of message. Isso foi o melhor que os especialistas em Morse conseguiram, mas que não chega para convencer. Até hoje, o significado de Stendek continua sendo um mistério. O que é certo é que isso não teve nada a ver com a causa do acidente, mas poderia ter sido esclarecido se Harmer tivesse ficado vivo mais 5 minutos. Esse foi o vídeo de hoje do GRN Mistério. Esse é um assunto meio difícil de abordar, principalmente pela escassez de informações. Por isso, deixo o meu agradecimento aqui ao Alvega, do fórum Voo Virtual, pelo maravilhoso artigo que usei como base para esse vídeo. Gostou? Dá um like, se inscreve e compartilha o vídeo também. Por hoje é isso, galera. Valeu!